Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Conexão Anarconoob. Meu nome é Thiago e bem-vindos ao primeiro episódio do Lore Zone. É um espaço onde eu falo basicamente da história, né? Comento sobre a história e alguns aspectos do universo de filmes, sagas, né? Séries e outras coisas mais que eu achar interessante, né, da cultura nerd, né, e da cultura pop. Por isso eu já vou logo avisando que muito provavelmente esse vai ser um espaço que tem muitos spoilers, então se você não jogou, não viu e não gosta de spoilers, eu sugiro que espere até semana que vem, né. E como esse é o primeiro episódio, né, eu escolhi uma das franquias que eu mais gosto, né, uma das sagas que eu mais gosto, que é o Digigames da famigerada BioWare, chamada Mass Effect, né. Esse é um game de RPG, exploração espacial, que eu sempre gostei, que eu sempre fui apaixonado, né, desde quando eu conheci a franquia. E enfim, pra mim possui uma boa história, uma boa trilha sonora. E foi um dos melhores jogos que eu penso que a própria EA Games patrocinou, né? Então, primeiro eu vou conversar sobre um pouco sobre o game, né? Como é que ele foi feito, um pouco da história do universo, né? Mesmo porque o universo ele é bem mais abrangente do que do que está nos games, né? A franquia ela possui um filme chamado The Lost Paragon, que conta a história de James, que é um personagem que só vai aparecer no 3, né? E algumas HQs e livros que eu vou acabar citando no decorrer do podcast. E mesmo porque eles fazem parte da história, eles complementam a história, né? Então, quem deite um pouco, porque esse vai ser um episódio longuinho, mas espero que seja de extremo interesse, né? E que eu consiga expressar o quão bom é esse jogo, né? Pelo menos do meu ponto de vista. E assim, o Mass Effect ele é um jogo que não ficou que ele não ficou muito famoso aqui no Brasil, né? Eu não sei porquê, mas assuntos espaciais costumam não fazer muito sucesso, mas raras exceções, como Star Wars e Star Trek, lógico. Mas assim, o Mass Effect, ele foi lançado, o primeiro título foi lançado em 20 de novembro de 2007, né, pela BioWare. E ele teve uma inspiração, né, do Knights of the Old Republic, né, que é um famoso jogo da década de 2000, né, criado pela mesma equipe, né. Só que como a equipe gostou de fazer jogos no estilo e queria criar um universo próprio, né? Um dos criadores do game, né, do Knights of the Old Republic, Casey Hudson, ele resolveu se juntar ao Joe Karpstein. Eu sei que eu matei a pronúncia, mas enfim. E eles redigiram a história, né? Eles começaram a escrever a história de Mass Effect, né? A história em si, ela meio que se baseia na nossa, né? Porque
por um certo tempo eles contam como é feito no resto da galáxia, enquanto que os seres humanos ainda estão em desenvolvimento, né? O game ele foi criado em Engine Unreal, né? Na Unreal 3. Se vocês gostarem, eu posso explicar esses termos no mundo dos games, né? O que é uma engine, como é que é um processo de fabricação de um game, né? Do modo mais simples e mais prático, né? E a ideia principal era fazer um game com uma meia exploração espacial, meia exploração, né? Com bases em RPG. Né? Então, no game é possível subir de level e aumentar certas habilidades, né? Desbloquear outras habilidades, escolher na própria personalificação do personagem, escolher a classe, por assim dizer. Quem é fã de RPG sabe do que eu tô falando. E o foco era criar mais ou menos como sistema de combate, no sistema de combate um esquadrão de 3 pessoas, né? O protagonista mais 2, né? E para que realmente no primeiro é possível você ter você conseguir pausar para uma parte tática, né? No 2 e no 3 isso é aperfeiçoado, mas quando você abre o menu tático, você consegue ter essa noção, fazer essa análise tática e tomar as melhores decisões, né? Essa era basicamente o foco da gameplay, né, dos jogos. Outra coisa também é possível você fazer uma personalização. Não é uma personalização muito profunda, né, mas mesmo porque como é totalmente dialogado, né? Porque tem muitos RPGs que são assim, né? Não são. O protagonista não fala, ele é mudo, né? Entre aspas. Você só tem a opção de escolher o que você vai falar, mas você não ouve som nem nada. Já no Mass Effect, ele é totalmente dialogado. O próprio protagonista fala, né? E é possível apenas escolher entre fazer personalizar entre homem e mulher, né? Mas os dois possuem o sobrenome de Shepard. Mesmo porque o game foi feito justamente para não pronunciar o primeiro nome. Né? Isso que eu achei interessante, essa escolha. Eles chamaram um amigo dele chamado Jack Wall, né? Que fez a trilha sonora para outro jogo lendário chamado Jade Empire. Que aliás é muito bom, também recomendo. Né? É um jogo bem interessante. E assim nasceu basicamente a própria fundação do Mass Effect, né? Do que viria a ser chamado de Mass Effect. Para a voz dos personagens, eles escolheram o Mark Meer para ser a voz do Shepard masculino e a Jennifer Hale para Shepard feminino, né? Aliás, os dois tiveram frases marcantes, né? E até hoje eles são lembrados por essas frases, né? Como eu falei, é possível fazer uma customização como de face, né? De face, de corpo não muito, mas você consegue ter uma análise, uma customização profunda com relação à face e o cabelo do personagem, né? Do background dele, né? De quem ele foi, qual a classe que ele pertence, né? E tudo isso ele tem alguma influência à frente,
nos 3 games. Mesmo porque o game ele possui esse mecanismo de... esse mecanismo de escolhas, né? Se for escolhas boas, é Paragon, e se for escolhas ruins é Renegade, que chama, né? Mas mesmo assim, essa escolha ela perpetua nos 3 games, porque ele possui um mecanismo de save game, né? Você consegue exportar o game pro 2 e do 2 pro 3, né? O que, aliás, consegue fechar um ciclo, né? Te customiza todos os 3 games de uma forma até que considerável, né? O primeiro game foi um sucesso, foi muito bem recebido, né? E em 2010 eles lançaram o 2, que para muitos fãs é considerado o melhor da franquia, né? E tem um plot twist que eu vou explicar mais à frente, né? E que é bem legal e conduz no 2, e como eu falei, reflete no 2 e no 3, né? Esse reflexo ele é feito nos diálogos, né? Então, nos diálogos ou nas próprias no próprio rumo que o jogo encaminha, né? Aí em 2012 saiu o terceiro game da franquia, que é o Mass Effect 3, que enfim é o desfecho da trilogia Shepard, como se chama, né? Porque toda a história que foi iniciada no primeiro, ele tem esse desfecho no 3. Só que a EA Games ela gosta de colocar muitas DLCs, né? Então, tanto no 2 quanto no 3 existem várias, né? E o que é ruim é que às vezes algumas dessas DLCs elas influenciam na história, né? Como, por exemplo, a própria DLC do Leviathan no 3, né? Ela explica muita coisa, inclusive a origem dos antagonistas, né? Ou seja, os Reapers, né? Que mais pra frente eu vou explicar. Eu vou precisar passar por eles, não tem jeito. No 3 também veio o modo co-op com multiplayer. E é bem legalzinho, né? Achei bem legalzinho. Mas é meio custoso porque, né, você acaba tendo que jogar bastante. Você joga bastante pra ganhar créditos, e esses créditos você compra pacotes, aí você consegue ganhar personagens novos, você ganha boost em certos personagens, em certas classes de personagens, né? Enfim. Em 2017, minto, saiu o último game da franquia por até então, que é o Mass Effect Andromeda. Esse Mass Effect ele não tem muita relação com os 3, né? Mesmo porque ele parte de uma iniciativa de que as raças na Via Láctea partiram para uma jornada até a Andrômeda, e lá eles encontram novos oponentes, novas possibilidades, né? E eu não vou mentir, ele é meio que uma certa imitação da história dos primeiros. Mas é muito legal, né? Eu peguei esse jogo, eu comecei a jogar de certa forma com mais frequência, mais recentemente. E, e a nave que é a Tempest, né? Que é uma sucessora da Normandy, dos 3 primeiros. É muito legal. Eu adoro passar meu tempo na Tempest, né? E mesmo porque ela tem um visual muito bonito, mesmo por dentro, né? E é basicamente isso, né?
No início o game desapontou um pouco, porque a Bioware, ela investiu muito em peso no marketing. Só que o jogo não cumpriu o que merecia, o marketing que foi, né? Que foi prometido. Então isso deu uma certa decepcionada nos fãs e tudo mais. Mas, particularmente, eu achei o game muito legal, muito inovador, né? E enfim. Esse nos 15 minutos foi mais para comentar sobre o game, né? Em si, como é que ele é feito e tudo mais. E, e é basicamente isso, né? Então é isso. Depois dessa breve introdução, né? A história de o universo de Mass Effect, ele é um universo extremamente longo, complexo pra caramba, e que assim, apesar de no primeiro game nós sermos introduzidos já com o Shepard dentro de uma nave e pronto para a primeira missão, esse universo é explicado através do Codex, né? Diálogos e principalmente durante a história, né? Durante o avanço do game, né? Só que eu acho importante sabermos como começa, né? Qual toda a lógica que existe por trás antes de começar os games, né? Pra ter uma coisa mais cronológica e na hora que eu entrar realmente no lore do game, isso não tá tão... vocês não ficaram tão perdidos, né? Porque, eu vou ser sincero, quando eu comecei a jogar, eu me senti extremamente perdido, né? E somente em grupos no Facebook, entrando em contato com fãs, né? Em sua maioria gringos, eu pude entender um pouco da história, né? E outra coisa, além de ler artigos na Wiki, né? Aliás, isso é uma boa dica para tudo, né? Procurar sempre a Wiki de cada game, série, porque muito provavelmente tem muita informação interessante lá, uma vez que é feito por fãs, né? Mas após esse parênteses gigantesco, o universo, ele basicamente começa em 1 trilhão de anos antes, né? Não é exagero, porque ele realmente começa com uma raça chamada de Leviatãs, né? Como eu falei na introdução, isso é uma coisa que é explicada apenas no terceiro numa DLC, né? Mas porque Shepard encontra sobreviventes da raça e eles contam mais ou menos o que realmente aconteceu. Mas os Leviatãs eram uma raça completamente avançada, né? E possuíam diversas habilidades psíquicas, inclusive, né? E só que eles perceberam que as raças orgânicas sempre acabam se destruindo, né? E para preservar, eles criaram uma inteligência, né? Uma inteligência sintética, né? Eu vou fazer essa distinção depois, para que ela fosse programada para proteger a vida orgânica, né? E com o passar do tempo, essa inteligência ela foi se aperfeiçoando e foi aperfeiçoada e com a conclusão da lógica, né?
eles chegaram à conclusão essa inteligência chegou à conclusão que para preservar a vida orgânica é necessário destruir as mais avançadas e preservar as mais primitivas, por assim dizer. Com isso, ela se volta contra os Leviatãs, né? E começa o que ele foi chamado posteriormente de a colheita, né? The Harvester. E ela acabou dizimando os Leviatãs, né? E com o material genético que ela colheu, ela fez a construção do Harbinger, que foi o precursor, né? O primeiro Reaper, né? Como depois foi conhecido. Esse termo Reaper, ele é atribuído para essa inteligência porque Reaper é o ceifador, né? É uma imagem do ceifador, é uma imagem da morte em si, né? E assim, depois... e com isso os Reapers, eles construíram uma tecnologia chamada de Mass Relays, né? Que é para ajudar que são dispositivos de cerca de 15 quilômetros para ajudar na viagem, né? E facilitar a própria colheita. E após essa primeira colheita, entre aspas, o Harbinger ficou aguardando por 5 milhões de anos no espaço extragaláctico, né? Fora da galáxia, né? E a cada 5 milhões de anos eles voltam para esses Reapers, eles voltam para fazer a programação deles, né? Essa é aí que tudo começa a se complicar, né? Um certo tempo depois, surge uma raça chamada de Protheans, né? Que é uma raça que, através da tecnologia desses Mass Relays, se tornam uma espécie mais dominantemente avançadas na galáxia, né? Na Via Láctea. E acabam se deparando com os Reapers, né? O tempo da colheita chega e eles acabam tendo que entrar em guerra, entre aspas, né? Só que esses Protheans, eles veem que é uma guerra perdida já. Então, eles utilizam de uma habilidade que é da natureza deles, que é da transposição de conhecimento e sentimentos e pensamentos através do toque, né? E constroem os chamados beacons, né? Esses beacons nada mais são do que são artefatos, são dispositivos que reagem a uma outra mente proteana apenas, né? Mas com o tempo, isso mais de 100 anos, os Protheans caem sob a dominação dos Reapers, né? E logo em seguida eles fazem isso. Eles aguardam novamente, que aí começa o ciclo o atual, né? Diga-se de passagem, o ciclo atual do game, né? Uma coisa que eu esqueci de explicar é que esses Mass Relays, eles funcionam através de um elemento chamado do material radioativo chamado elemento zero, né? Ou ISO, né? E que ele reage com o motor, né, da nave ou do objeto, no caso dos Reapers, para fazer um jump, né, um salto de um sistema para o outro, né?
No entanto, depois da queda dos Protheans, né, algumas raças acabam surgindo, né? Acabam se elevando com simples, praticamente do mesmo jeito, né? E essas raças, elas... eu vou explicar cada uma delas, né? Primeiramente tem as Asari, né? Que é um gênero monogênero, não são, então são todas do gênero feminino. Elas são são nativas do planeta Thessia, né? Que aliás é um planeta extremamente rico em elemento zero. E para isso elas dão a espécie habilidades bióticas, né? Biotics, né? Que são habilidades assim, como vamos dizer, da telecinese, né? São habilidades que são úteis em combate, né? São possíveis criar escudos, né? Tem todo um... Isso realmente é só vendo, não tem como explicar muito, né? Elas foram inspiradas numa raça com os mesmos aspectos muito parecidos em Star Trek, né? Eu acho interessante frisar isso, essa referência. E as Asari elas são uma das primeiras espécies a alcançar realmente a habilidade de viagem espacial, né? E por ser uma das raças mais antigas e com o tempo de vida também muito longo, né? Elas se especializaram mais em diplomacia, mas elas possuem um poder militar muito forte também, né? Diga-se, da onde que vem as chamadas comandos, né? As Asari foram a primeira espécie a encontrar a estação que no jogo é chamada de Cidadela, né? The Citadel. Que é mais explorada mais pra frente, né? Que logo no início não se sabe o que era ela, né? Mas logo em seguida foi transformada em uma gigantesca comunidade galáctica, né? E o centro de todo o poder político da mesma, né? Logo em seguida, elas mesmas encontraram com uma outra espécie chamada de Salarians, né? Eu tô falando os termos em inglês porque realmente o jogo, até onde eu sei, ele não possui dublagem, né? E esses nomes, eles estão totalmente em inglês, não tem como eu traduzir, né? Os Salarians, eles são uma raça anfíbia, né? Do planeta... Eles vieram do planeta... Eles são de origem do planeta Serkesh, né? E possuem um metabolismo meio que único, porque eles se movem, falam e pensam muito rápido, né? E por conta disso, eles possuem um tempo de vida muito curto, né? Cerca de 40 anos. As Asari, elas possuem um tempo de vida cerca de 100, 200 anos, né? Voltando um pouquinho nas Asari, elas, por ter esse longo tempo, né? Elas possuem basicamente 3 tipos de... 3 etapas da vida, né? A de criança mesmo, a de maiden, que eles chamam, que é a juventude, né? Adolescência e juventude, e o ramo de matriarch, que eles chamam, né? Da matriarca, que é quando a Asari, ela sente mais madura, por assim dizer, e resolve cuidar da prole, né, por assim dizer. Cuidar da prole, ter uma vida um pouquinho mais regrada, né.
E é nesse estágio em que elas se dedicam totalmente à diplomacia, né, aos ensinamentos, né. Mas, voltando aos Salarians, é através dessa aptidão, desse metabolismo, né, desses estilos de vida, eles possuem uma aptidão natural para a ciência, né. Então, eles acabam se tornando até o braço científico e de inteligência dentro da, da galáxia, né. Outra raça são os Turians, né, que são nativos de Palaven, né, e Palaven tem uma peculiaridade, porque como o núcleo do planeta ele não é líquido, né, ele é sólido, basicamente o planeta não possui um escudo eletromagnético como a própria Terra, né? Então, eles são obrigados a usar uns trajes que se tornaram até característicos da espécie, né? Os Turians, eles são uma raça naturalmente militar, né? Eles possuem essa disciplina, né? E por conta disso, eles acabam se tornando meio que a força militar na galáxia, né? E essas três raças, elas fazem parte do conselho, né? Elas fazem parte do conselho, que na realidade é o centro político da galáxia, né? O que manda na galáxia, praticamente. E eu tô falando isso antes dos seres humanos entrarem na história, né? Mas a galáxia, ela possui outras espécies, né? As mais relevantes para a história são os Krogans, né? É uma raça réptil nativa de um planeta chamado Tuchanka, né? E possui também um meio de reprodução muito rápido, né? E eles são é uma raça muito fértil, né? No tempo do jogo, Tuchanka, ele é um planeta extremamente hostil, né? E que meio que obrigou os próprios Krogans a lutarem mais pela sobrevivência do que qualquer outra coisa. A história, ela meio que se divide, porque para alguns o Tuchanka, ela sofreu mais por causa dos Turians e dos Salarians. Isso eu vou explicar mais o porquê, né? Mas outros que são mais regrados falam que não, que a destruição de Tuchanka foi feita pelos próprios Krogans através de uma evolução tecnológica e o uso de armamentos nucleares, né? E, enfim, como eu falei, a história dos Krogans é mais explorada no próprio game, né? Você não começa sabendo tudo. Outra raça também que é completamente importante para a história são os Quarians, né? Os Quarians, eles são nativos de Rannoch, né? E na época do game, dos 3 primeiros games, eles são uma raça nômade, né? Porque há cerca de 3.000 anos atrás, a raça deles desenvolveu uma outra raça inteligente chamada de Geth, né? Uma raça sintética que foi construída basicamente para trabalho manual, né? Só que a pesquisa com os Geth foi se evoluindo ao ponto deles adquirirem o status de AI, né? De inteligência artificial. Sim, o game ele faz esse tipo de distinção. Eu vou explicar daqui um pouco, né? E quando os Geth atingiram esse status, eles começaram a se tornar
autoconscientes. E não é necessário muito para descobrir que isso causou uma certa guerra dos Quarians contra os Geth, né? Porque os Quarians ficaram extremamente assustados com isso. Só que eles perderam a guerra, eles acabaram perdendo a guerra, né? E foram meio que não extintos, mas eles acabaram exilados, por isso que eles são nômades. Então a cultura quariana, eles acabaram se adaptando a isso, né? E por viverem sempre em um meio espacial, eles começaram a utilizar trajes, né? E por conta desses trajes, eles também se transformaram... Foram criados vários tabus, né? Em cima. Né? Vários preconceitos, por assim dizer. Né? Eles eram vistos como ladrões, como super suspeitos, né? E a história do exílio, ele meio que é mais explicado mais tarde também, né? Mas cedo eu falei sobre a diferença entre AI e VI, né? O game, ele realmente faz essa distinção, né? O VI, que é a inteligência virtual, é uma inteligência mais que, tipo... fazendo uma comparação, é como se fosse o do Google, o do... a Cortana da Microsoft, né? A Siri da Apple, né? No game, elas serão consideradas VIs, porque elas não são totalmente conscientes. Agora, AIs, né, as inteligências artificiais, eles são completamente... eles são capazes de um diálogo mais profundo, por assim dizer, né? E eles são autoconscientes, eles têm consciência de si, eles sabem que são sintéticos, eles sabem que possuem ideias próprias, né? E depois desse problema com os Quarians, o conselho acabou proibindo a pesquisa com inteligências artificiais, justamente por causa desse problema, né? Há outras raças também ainda, né, que são bem menores com relação ao plot do game, mas é interessante porque cada uma tem os seus, né, tem as suas peculiaridades, por assim dizer. Primeiramente, eu gostaria de citar os Volos, né, falando bem rapidamente. Os Volos, eles são uma raça naturalmente tribal, né, nativa de um planeta chamado Irune, que tem uma extrema pressão atmosférica. E por isso eles são, de fato, baixinhos, né? Só que como a vida é baseada em amônia, né, eles precisam, para conversar com outras pessoas que são externas do planeta deles, eles precisam utilizar um traje de pressão, né? E é muito engraçado ver eles, porque assim, apesar deles terem uma expertise excelente para economia, né, para finanças, eles precisam respirar, inspirar, né? E é muito característico deles, né? Outra raça são os Elcors, né? Eles são são criaturas, uma espécie vinda de um planeta que possui uma extrema força gravitacional, então eles são extremamente musculosos, né? E por eles não precisarem, muitas vezes, utilizarem da expressão facial, constantemente, quando eles estão falando com outra espécie, eles precisam de explicar,
né? Então eles falam ironicamente, eles falam felizmente, eles precisam ter essas coisas para falar assim, da forma... Eles precisam expressar verbalmente como eles se sentem, né? Também é outra coisa característica deles, né? E eles... E também porque eles falam de uma forma muito uma forma monótona, né? Eles falam sempre com a mesma tonalidade. E por último tem os Henner, né? Os Henner, eles são basicamente águas-vivas, né? Que eles que possuem a habilidade de viver fora da água, né? Aliás, eles ficam flutuando, é bem interessante. E eles não possuem nenhum tipo de... Eles não possuem rosto, não possuem... Os braços, né, são tentáculos, né? E você só sabe que eles estão falando porque eles emitem uma certa luz, uma luz visível, né? E a ideia para essa espécie eu achei muito legal. E assim, e essa herança da fala foi derivada foi dada pelos próprios Protheans, né? E por isso eles endeusam os Protheans, né? E são constantemente referidos pelo nome de Inkinglers, né? Então, assim, essa foi basicamente as raças, né? Que aparecem muito nos games, né? Eu sei que eu demorei quase meia hora para explicar, né? Mas, enfim. E é assim que se compõe a comunidade galáctica no atual ciclo, né? Que eles disseram. Quando eu falo ciclo é quando ainda está no tempo de uma colheita para outra, né? E nessa época as raças elas meio que não acreditam eles acreditam que os Reapers são apenas mito, né? Então assim, como eu falei, as Asari elas são as primeiras a encontrarem a Citadel, né? E decidem juntamente com os Salarians elas decidem criar o primeiro conselho, né? Com o tempo elas foram agregando os Volos, né? Os Quarians e uma raça bem peculiar chamada de Batarians, né? Que eu não falei, mas é porque eles são uma raça meio marginalizada, por assim dizer. E eles possuem um ódio assim dos seres humanos que depois é explicado também, né? No intuito de exploração, né? Eles decidem abrirem relays que estão aparentemente dormentes. E encontram uma raça chamada de Rachni, que é uma raça insectoide, né, com mentalidade de colmeia. E que, primeiramente, eles se aparenta ser hostil, né? E é aí que surge a primeira guerra intergaláctica, chamada de Guerras Rachni, né? Então os Salarians, eles resolvem fazer o primeiro contato com os Krogans para pedir ajuda, né? E os Krogans aceitam com troca na tecnologia. Por isso que eu falei anteriormente que é aí que a coisa começa a se complicar, né? Porque só que assim, os Krogans eles acabam ganhando a guerra, né? Eles ajudam a ganhar a guerra e eles pedem como recompensa mais planetas para colonização. Só que o Conselho acaba vendo isso como com um movimento muito perigoso, né? Porque eles podem se rebelar
ou fazer alguma coisa contra as outras raças, né? Querer conquistar e tudo mais. Só que juntamente com os Salarians, juntamente com os Turians, né? Os Turianos, eles criam uma mutação genética, né? Chamada de genocide, né? Genocídio, que consiste em basicamente de não esterilizar os Krogans, mas sim dar um freio nessa multiplicação. Então a cada mil Krogans, mil Krogans, apenas um sobrevive para crescer a fase adulta, né? E só que isso meio que deixa os Krogans meio pé da vida, né? E eles de fato rebelam, só que os Turianos eles conseguem meio que dar dar um freio, né? E também é aí que surge uma elite, uma força de elite chamada os Spectros, né? O Spectre, em inglês. Que é uma linha de defesa chamada de Táticas Especiais e Reconhecimento, né? Consistem basicamente nas 3 raças do conselho, né? Ou é um Turiano, ou é um Salarian, ou é uma Sari, né? Então, assim, só que enquanto isso, é daí que a coisa meio que muda um pouco de figura, assim, se diverge um pouco. Para alguns, os Krogans apontam os Turianos e os Salarians, e ao Genocide, né? A destruição de Tuchanka, quando na realidade alguns falam que foi a evolução tecnológica que foi impulsionada pelos Salarians que ocasionou todo esse problema, porque houve os Krogans guerreavam entre si, né? E usavam bombas nucleares, né? E a guerra dos Quarians, né? Aconteceu no ano terreno de 1850, né? Foi quando os Quarians entraram em guerra contra os Geth, foram expulsos, né? Entrando um pouquinho mais, o objetivo dos Quarians é basicamente criar uma força de trabalho braçal, né? E o que de fato aconteceu, né? Só que quando eles foram melhorando para que os Geth conseguissem fazer trabalhos mais complexos, uma das unidades começaram fizeram uma pesquisa, uma pergunta filosófica, né? Fizeram uma pergunta que era mais ou menos assim: essa unidade possui alma, né? This unit have a soul? E essa pergunta começou a causar um extremo pavor nos Quarians, né? Em muitos Quarians. Enquanto que alguns defendiam que isso já é um trabalho esse trabalho, os trabalhos relacionados ao Geth começou a ser um trabalho mais escravo, né? E que eles podiam muito bem conviver. Outros já defendiam o extermínio dos Geth, uma vez que eles eram apenas máquina. O mais interessante é que essa mesma discussão acaba sendo retomada num outro game de outra empresa chamada em Fallout 4, né? Quando eu chegar nesse episódio eu explico melhor, né? Ou mesmo na próprio Beyond the Lore, que é um espaço que é basicamente para esse tipo de coisa. Mas enfim, e com isso eles
a pesquisa com AIs foi proibida e os Quarians foram expulsos da cidadela, né? Eles não podiam mais ter uma embaixada lá, porque ah, toda raça possui uma embaixada, né? E agora entra meio que né, a humanidade, né? Porque tudo isso que eu falei foi antes. Foi bem antes da evolução humana, né? Foi a partir de 61 em que nós seres humanos conseguimos ter nosso primeiro voo espacial com o cosmonauta Yuri Gagarin, né? Em 69 teve a chegada do homem à Lua pelo Apollo 11. E sim, todos esses fatos possuem uma base, possuem como background. E tudo isso é muito, né? Muito importante para a história, né? Porque no 100º aniversário da chegada na Lua, em 2069, é que é fundada a primeira base lunar. E 79 anos depois, né, em 2148, a humanidade encontra em Marte um pequeno artefato proteano que possibilita até a viagem interestelar, né? Uma viagem mais profunda. E foi através desse uso do elemento zero que a tecnologia foi chamada de Mass Effect, né? O nome da franquia ele é mais pela tecnologia usada para viagens, né? E foi assim que os seres humanos encontraram, além da órbita de Plutão, o Mass Relay, né? A porta de saída para o sistema solar, né? De uma forma rápida e fácil. Né? Um ano depois, um tempo depois, com essa possibilidade, né, as 18 grandes nações da Terra decidiram se formar uma organização chamada do Sistema Aliança, né, que seria a ponta de lança para a humanidade, seria uma representação da humanidade no contato com outras espécies, né, ou com assim fora da Terra, né, e com isso o sistema um ano depois, né, no ano de 2150, a Aliança começou a fundar outras colônias. A primeira era o de Terra Nova, né? Um ano depois, houve um acidente no Porto Espacial Internacional de Singapura que expôs vários seres humanos ao elemento zero, né? E para isso, algumas pessoas, e cerca de 30% dos recém-nascidos tiveram crescimentos cancerígenos, né? E outros tiveram tendências bióticas, né? Foi aí que os seres humanos começaram a ganhar essa habilidade, né? Em 2154 nasce Shepard, que é o protagonista, né? Só que foi em 57, né, que a humanidade começou a despertar, né? Relays adormecidos, né? Que é também uma outra prática que foi proibida pelo Conselho por razões óbvias, né? Lembra-nos das guerras Arachnae, né? E como resposta, os turianos eles
tiveram uma resposta agressiva, né? E ocuparam a colônia de Shang-Chi, né? E só que os seres humanos, eles sabem brigar, né? Nós temos esse histórico de guerras, né? Então, como resposta, tiveram os humanos não só atacaram de uma forma militar, mas de uma forma de guerrilha também, né? Então, os próprios colonos, eles começaram a revidar, começaram a jogar sujo, por assim dizer. E, convenhamos, provamos que os seres humanos acabaram provando que os torianos meio que não podem não ter sido a força militar mais potente. Porque, realmente, os humanos deram uma surra, entre aspas, né? Foi uma guerra um pouquinho forte, né, por assim dizer, bem icônica para a história da humanidade, mas do ponto de vista galáctico, foi só apenas um incidente, né, tanto que para os turianos é conhecido como o incidente do Relay 314, né, e essa guerra somente acabou por causa da interferência do Conselho, né, o Conselho viu na humanidade um aliado em potencial, né? E falou, vamos parar com isso, né? Só que os efeitos da guerra foram bem mais profundos, né? Tem um personagem, teve um dos moradores de Shang-Chi chamado Jack Harper, que depois disso ele resolveu fundar uma organização pró-humana chamada de Cerberus, né? E se intitulou O Homem Ilusivo. Então, a partir daí, ninguém sabe de onde ele é, de onde ele veio e tudo mais. O nome Jack Harper, ele é exposto através de um HQ, do HQ Mass Effect Evolution, né? Em que mostra basicamente a história dele, né? Aliás, até da onde que surge a doutrinação, que é um fenômeno que acontece no game, né? Aliás, também tem uma teoria de fãs que diz que o próprio protagonista sofreu, mas isso é um assunto para outro podcast, né? Então é assim que basicamente que é construído o background do Mass Effect, né? Eu avisei que é meio longuinho, né? A partir daí, é importante frisar certos acontecimentos, né? Por exemplo, como em 2163, o Leviathan de Dis é encontrado, né? O Leviathan de Dis era um Reaper que foi derrubado há 1 bilhão de anos antes, em Jartar, né, no sistema de Dis, que foi encontrado por um grupo de pesquisas batariana, né? E por causa do tamanho, que era extremamente gigantesco, foi pensado na possibilidade de ter sido uma nave antiga, né? Em 2176 acontece um ataque pirata em Elysium, que é uma outra colônia, né? E foram repelidos pela Aliança, né? Foi defendido pela Aliança e o confronto foi chamado de Skelion Blitz, né? Em 77, Akuse, né, que era uma colônia humana que estava sendo iniciado, uma equipe de desbravadores foi praticamente dizimada por uma criatura chamada Thresher Maw, que era uma criatura carnívora subterrânea, né, como se fosse
Imagine basicamente uma minhoca gigante, de mais ou menos 30 metros de altura e carnívora, né? Esses três, eu falei desses três eventos porque eles também realmente são importantes para o background de Shepard, né? Aliás, minto, tem uma outra chamada que é o Skyllian Blitz. Não, minto. Em resposta ao Skyllian Blitz, a Aliança manda uma retaliação a uma base turiana em Torfan, né? E é assim que começa meio que uma guerra, uma inimizade, por assim dizer, entre os Batarianos e os humanos, né? E assim, basicamente os humanos meio que são briguentes, né? Mas por que eu citei Thorfinn, Skyllian Blitz e o Yakuza? Porque eles são base no background de Shepard, como eu já falei, né? E essa tem uma certa uma certa consequência, porque Shepard, porque o personagem de Shepard já é meio famoso no início do primeiro jogo, né? Então, assim, em colaboração com os Turianos, a Aliança começa a construção de uma nave, né, no estilo fragata, desculpa, teve a sua conclusão em 2183, né? E é assim que nasce a nave mais icônica da franquia. Aliás, não só da franquia, mas do próprio universo sci-fi, né? Que é a Normandy. Só como comentário pessoal, entre os três jogos existem duas Normandies, né? Essa SR1, que é menorzinha e tudo mais, né? Depois ela é melhorada, ela é expandida. E o capitão David Anderson, né, é chamado para comandar a Normandy, né? E tendo como primeiro oficial o Shepard, né? Tanto que no início do jogo é assim que começa, né? E é assim que começa as coisas do primeiro jogo, né? Eu tô pensando em fazer uma série, porque realmente é muita coisa para se falar. E esse episódio já tá mais de 40 minutos, né? Já tá quase uma hora. E eu acho que é muita coisa para ser adquirida em tão pouco tempo, tá? Porque a minha ideia era fazer dos três em um podcast só. Então, meio que seria 2 horas, 3 horas. E é uma franquia que eu gosto, né? Então eu quero ter essa coisa de aproveitar, né? Espero que vocês estejam gostando também. E assim a gente termina o primeiro episódio do Lore Zone, né? Com a franquia Mass Effect. O próximo eu já vou começar a falar sobre o primeiro jogo da franquia, né? Esse foi só uma introdução mesmo, tá ok? E por isso é só, né? Me sigam nas redes sociais, no YouTube e Twitter, né? No Spotify, no Google Podcasts, no iTunes e por hoje é só. Um grande abraço e até mais.